TVFF, né? TVFF, TV de Futebol Feminino. Vamos falar de Seleção Brasileira Feminina, né? Seleção Brasileira Feminina que jogou hoje, meio-dia, a grande final das Olimpíadas de Futebol Feminino, lá em Paris, França, contra os Estados Unidos. E, infelizmente, ficamos com a prata de novo, pela terceira vez. Terceira vez vice-campeã e pela terceira vez prata no futebol feminino nas Olimpíadas e pela terceira vez contra os Estados Unidos perdemos de novo. Enfim, mas como é que foi a campanha da nossa seleção brasileira? Vou tentar fazer um resumão geral, tá? A nossa seleção brasileira caiu no grupo C, 12 equipes dividindo em 4 grupos. Os 2 melhores de cada grupo avançavam para as quartas de finais e os 2 melhores terceiros colocados também ganhavam vaga nas quartas de finais. O Brasil caiu no grupo C, contra Espanha, Japão e Nigéria. Pegamos a Nigéria de cara, né, uma seleção africana que não é muito de levar muitos gols, né, uma seleção que consegue se comportar bem defensivamente, uma seleção que dá um certo trabalho para jogar contra. O jogo contra o Brasil e Nigéria, vitória do Brasil, 1-0, gol ainda no primeiro tempo, um jogo mais ou menos equilibrado, apesar que o Brasil conseguiu manter a posse de bola maior, né, para as meninas do Brasil. A Nigéria ficou mais nos contra-ataques. No segundo jogo, o Brasil enfrentou o Japão. O Japão esse que tinha perdido o seu primeiro jogo contra a Espanha de 2-1 de virada. Brasil e Japão, o Brasil foi melhor no início do primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, no final do primeiro tempo tomou uma pressão. No segundo tempo, o Brasil abriu o placar. Teve um pênalti para o Japão e a nossa grande goleira Lorena fez uma boa defesa no pênalti. Mas no final, faltando só 4 minutos para acabar o jogo, o Brasil tomou a virada. Tomou o gol de empate e a virada numa falha de defesa. No terceiro e último jogo da primeira fase, o Brasil enfrentou a Espanha. A Espanha matematicamente já classificada, jogou até com um time alternativo contra o Brasil. O Brasil... pressão, cara, tomou uma pressão da Espanha. Marta foi expulsa enquanto o jogo estava 0-0, dificultou mais ainda para nossa seleção, que acabou perdendo para a Espanha por 2-0. Parecia que iria ficar de fora, porém deu sorte, conseguiu a classificação pela sorte, não foi pela competência, porque os Estados Unidos venceu a Austrália e com essa derrota da Austrália o Brasil ganhou, né, uma das 2 vagas, né, daqueles 3 melhores, os 2 melhores do terceiro colocado, tá? Nas quartas de finais, o Brasil pegou a França, as donas da casa. Cara, expectativa de vitória contra a França era quase zero. Até eu, não vou mentir, não acreditava muito uma vitória do Brasil contra a França. Mas eu queria acreditar, mas não tinha muita expectativa. Mas o Brasil conseguiu se comportar bem, mesmo sem a Marta, fez uma boa marcação alta, sob pressão e venceu a França por 1-0 na casa da França. Apesar eu acho que foi uma falha, para mim, uma falha da arbitragem no segundo tempo, da quase 18, quase 20, deu quase 20 minutos de acréscimo no segundo tempo, mas o Brasil se comportou bem defensivamente. Na semifinal, pegou a Espanha que a gente já tinha perdido 2-0, e a Espanha vinha com o time completo, titular. Cara, jogo meio complicado, porém o Brasil conseguiu trabalhar bem a bola, conseguiu pressionar a Espanha no seu campo de defesa, não ficou esperando a Espanha, foi pra cima e venceu muito bem, viu? 4-2, as atuais campeãs da Copa do Mundo, Brasil 4, Espanha 2, excelente vitória. Então isso já tinha ganhado um gás contra a França, contra a Espanha ganhou um gás maior ainda, né? Então ficou aquele clima de podemos, a gente consegue, a gente vai ganhar. Na grande final contra as americanas, jogo difícil, lá e cá, as americanas aproveitando muito bem, né, os contra-ataques, mas a nossa defesa até se comportou bem, vamos dizer assim, se comportou bem. Nossa goleira fez boas defesas, conseguimos contra-ataques muito eficiente, porém faltou pontaria. Um pênalti mal anulado para nossas meninas ainda no primeiro tempo 0-0, segundo tempo uma falha de contra-ataque nossa, e aí as americanas aproveitaram a oportunidade que teve e marcaram 1-0, era tudo que as americanas queriam.
Desde as quartas de finais, as americanas estavam fazendo o simples. 1-0, fechou. 1-0, fechou. Foi assim nas quartas finais, foi assim na semifinal e foi assim também nessa grande final. Fez 1-0 no Brasil, se fechou, controlou o jogo. O Brasil até tentou pressionar, se perdeu um pouco no segundo tempo, mas no final do segundo tempo e na prorrogação, que foi dado 10 minutos só, né? Ainda pressionou um pouco mais, mas aquela falta de pontaria dificultou um pouquinho. Um último lance de um lançamento na área, cabeçada no gol, a goleira fez uma boa defesa, a goleira americana, e no final 1-0 para os Estados Unidos, que leva o ouro pela quinta vez campeã olímpica do futebol feminino dos Estados Unidos, e pela terceira vez o Brasil fica com a prata. Essa seleção demonstrou reação técnica, apesar de uma primeira fase ruim, conseguiu se reerguer tecnicamente. Isso porque só tinha 16 jogadores que podiam jogar nas Olimpíadas. Na Copa do Mundo pode ter uma escalação maior, né, de até 23 jogadores. Isso mostra que a nossa seleção tem um grande futuro pela frente, com o técnico Arthur Elias. Está fazendo um bom trabalho, né, de uma renovação da nossa seleção, que pode demonstrar muito mais. É preciso ter mais investimento, não só na seleção, mas nos clubes também, porque para chegar na seleção tem que ter investimento nos clubes, principalmente os clubes de grandes nomes. Não é Ceará, o Ceará, né? Todo mundo sabe a história do Ceará, não vou me repetir aqui. E outros clubes, Atlético Mineiro, né? São Paulo, Flamengo, Corinthians. Olha o trabalho do Corinthians no futebol feminino. Excepcional. Mesmo sem o técnico Arthur Elias, o novo técnico consegue manter a equipe do Corinthians em um nível lá em cima. Enfim, tem que investir no futebol feminino. Não estou dizendo aqui que, porque tem que pagar a mesma quantia financeira que o masculino ganha no feminino. Não. Mas para começar a investir financeiramente nos clubes e nas jogadoras, uma quantia que ajude a jogadora, que deixe a jogadora pelo menos um pouco mais confortável financeiramente, né? E a CBF também começar a pagar as premiações, né, também um pouquinho melhor, né? Porque se pagar apenas 1,5 milhão para uma campeã brasileira da primeira divisão, ainda é pouco. Bem, TV FF, TV do Futebol Feminino vai ficando por aqui. Beijos, tchau!